Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela. Quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato de Minas Gerais é o Lucas Wilker. Oi, Lucas. Oi, Flora, e um oi para nossa bancada de hoje, também para quem nos ouve aí pelo Spotify, YouTube ou pela rádio. Por hoje a gente trata da retomada das agressões dos Estados Unidos contra o Irã, que iniciaram a guerra no Oriente Médio na noite desta quarta-feira. O ataque ocorreu poucas semanas depois da assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã e de um aparente avanço nas negociações para o fim do conflito. Pois é, Lucas, a gente fala também dos 2 terremotos que aconteceram na Venezuela há 2 semanas, que já contabilizam mais de 3.800 vítimas, e das consequências dessas catástrofes. A gente fecha nosso programa falando também sobre a relação entre o pré-candidato à presidência pelo PL, o Flávio Bolsonaro, e as taxas impostas pelos Estados Unidos contra o Brasil. E para falar sobre tudo isso, está por aqui com a gente o vereador de Belo Horizonte pelo PT, Bruno Pedralva. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Flora, Lucas e também meus companheiros Juarez e Bela. Como o Pedralva já adiantou, também compõe nossa bancada de hoje a deputada estadual pelo PT, a Bela Gonçalves. Oi, Bela. Lucas, Flora, Juarez, Pedralva, minhas parceiragens de sexta. Que bom estar com vocês. Bora discutir. E para fechar a nossa bancada de hoje, temos também o professor da UFMG e membro da diretoria do APU-BH, Juarez Guimarães. Ei, Juarez. Bom dia, meus companheiros e companheiras. Então, já curte o episódio, compartilha com quem se interessa pelo tema, deixa por aqui o seu comentário. Bora começar a nossa discussão de hoje. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. 8 explosões foram relatadas na noite desta quarta-feira no sul do Irã, perto do Golfo Pérsico. Outros bombardeios aconteceram na província de Bushehr, no sudeste do país. Houve também cortes de energia em Chabahar. As forças dos Estados Unidos começaram a realizar ataques adicionais contra o Irã para reduzir ainda mais a sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz, segundo o Comando Central dos Estados Unidos, em publicação no X, o antigo Twitter. Os novos bombardeios também aconteceram menos de 24 horas após uma última onda de ataques dos Estados Unidos contra vários locais no sul do Irã. Pois é, Lucas. E aí, em contra-ataque, o Irã realizou ataques a bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, segundo a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Lembrando ao nosso ouvinte que esse ataque ocorre após poucas semanas da assinatura do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã e de um aparente avanço nas negociações para o fim do conflito. O presidente Donald Trump ignorou todo o processo e voltou a atacar o país persa. O líder estadunidense chegou, inclusive, a declarar o fim do cessar-fogo. E aí, diante disso, Bela, Juarez e Pedralva, queria que vocês trouxessem pra gente o que se desenha no conflito a partir desse novo ataque e por que os Estados Unidos voltaram a atacar o país mesmo depois de um acordo. Bom, gente, os Estados Unidos, é importante dizer, né, tem atacado, bombardeado Israel no meio de um contexto internacional de disputa por petróleo diante do esgotamento das fontes de petróleo dos Estados Unidos e o controle do Estreito de Hormuz. Todo mundo sabe disso. Eles querem o controle completo daquele território. E qualquer acordo ali, ele tem sido mediado de forma muito tensa, porque, afinal de contas, o que Trump e Netanyahu querem é submeter o Irã a um estado de semicolônia, né? Com um controle territorial muito mais forte do que o reconhecimento da soberania do Irã. E eu acho que é importante que a gente coloque, né, que eles precisavam de uma justificativa pública para quebrar as negociações e avançar sobre os bombardeios. Aí foi o demônio do Netanyahu, que eu não tenho outra palavra para descrever esse primeiro-ministro de Israel do que demônio, dizer para o Trump, né, isso saiu em todas as imprensas, que o Irã supostamente tinha um plano para assassinar o Trump e criando com isso uma justificativa para que os Estados Unidos entrasse com esse bombardeio, mais uma vez, ali no Oriente Médio, né?
De fato, o Estado de Israel não tem nenhum interesse de que haja qualquer tipo de acordo, consenso ou paz ali no Oriente Médio, e isso está ficando bastante claro, né? São grupos que têm enriquecido muito com a disputa armamentícia. Israel é um país cuja economia depende também da realização de guerras, desse Estado imperialista permanente, e aí a gente vai compreendendo que a guerra, para eles, foi se transformando ao longo do tempo na normalidade, assim como é pelos Estados Unidos. Mas eu não deixo também de destacar a falência dos órgãos bilaterais, multilaterais, né, de busca pela paz. Hoje o Trump já tem esvaziado a ONU, a destruição do Estado palestino acabou com qualquer perspectiva de acordo mundial contra um genocídio. E a gente tem, inclusive, hoje no esporte, a violação de regras que antes valiam para países. Países em guerra não podiam nem sediar e nem participar de disputas esportivas mundiais. E aí a gente tem os Estados Unidos sediando uma Copa do Mundo, e enquanto todo mundo está falando de Copa, ele está jogando bomba no Irã, fazendo guerra no Oriente Médio. É, de fato, uma falência muito perigosa de alguns princípios civilizatórios mesmo, que a gente tinha conseguido edificar nos últimos anos, ainda que com todas as fragilidades, todos os problemas, mas que agora, de fato, está em ruína, né? Então, a gente não sabe até onde isso vai dar e onde que toda essa história vai parar. Essa escalada de violência e de guerra ali no Oriente Médio, ela é perigosa para todo mundo. Eu penso como a Bela que há uma normalização da guerra, né? E se nós podemos identificar que desde os anos 80, os Estados Unidos perderam a liderança política no sentido de ser um país hegemônico, né? Eles, nos últimos 20 anos, ficou muito claro que ele está perdendo a liderança econômica para a China. Então resta o seu poderio militar, a sua supremacia militar, que funciona em duas direções. Na direção da geopolítica internacional, procurando ocupar espaços, impor unilateralmente o seu poder diante da soberania das nações, por todo o mundo, né? E a razão interna da guerra, que eu acho muito importante de frisar. Nós já havíamos falado aqui da impopularidade do governo do Trump nos Estados Unidos, né? Da crescente impopularidade. É preciso também falar da crise da civilização norte-americana, da sua autoconfiança. Hoje foi publicada uma pesquisa do principal jornal neoliberal norte-americano, o Wall Street Journal, que apenas 48% dos norte-americanos acham que o capitalismo está funcionando bem nos Estados Unidos. Apenas 12% dos norte-americanos acham que a democracia, 16% acham que o cidadão comum tem alguma influência no Estado norte-americano. Há uma crise civilizacional, de sentido mesmo da civilização norte-americana, né? Da história norte-americana, que o Trump procura cobrir através da guerra e da sua retórica belicista, colonialista, insuportavelmente promotora da barbárie em todos os pontos do planeta. E o Trump se acha o dono do mundo e ele quer exercer o poder de dominar o mundo controlando o petróleo. Não tem a menor dúvida, né? A insistência de Trump, né, com uma guerra contra o Irã, que ele já está demonstrado que ele não vai conseguir derrotar o Irã em função da resistência do povo iraniano. Ele invadiu a Venezuela, né, prendeu o presidente venezuelano justamente para controlar o petróleo. O Trump tá de olho no petróleo. A sana de dominador do mundo, de fascismo, de nazismo que tem dentro da ação política do Trump se expressa, inclusive, em pequenas coisas, né, como, por exemplo, ele tentar influenciar os resultados dos jogos de futebol da Copa do Mundo, quando ele ligou para o presidente da FIFA e cancelou a suspensão. Ele conseguiu, olha que coisa mais bizarra, né, gente? Nós que somos apaixonados pelo futebol, qualquer competição nossa aqui no Brasil, isso é evidente, né? Se tomou um cartão vermelho, não joga o próximo jogo. E o Trump foi lá, de forma birrenta até, né? Demonstrar os seus pequenos poderes. Mas a consequência disso é muito grave, né, gente? Além das vidas ceifadas, a gente tem os impactos na economia global, inclusive no nosso país. A gente sabe que a inflação dos alimentos, por exemplo, tem prejudicado, né, assim, a situação, né, de vida do povo brasileiro, e a culpa disso é a guerra do Trump, né? Na medida em que o petróleo fica mais caro, a gasolina fica mais cara, e isso impacta toda a economia nacional.
Só não tem sido pior, né, o impacto sobre o preço da gasolina aqui no Brasil, porque o governo Lula está protegendo o nosso país, está protegendo o nosso povo, com medidas, né, para conter os impactos do aumento do petróleo internacional. E isso a gente tem que saudar, reconhecer e destacar. Se o custo de vida no Brasil subiu, é culpa da guerra do Trump, né? E graças a Deus, graças ao governo Lula, que segurar esses impactos. Agora, para falar de um outro dado aí triste, né? O número de mortos pelos 2 terremotos ocorridos na Venezuela há 2 semanas subiu para mais de 3.800 pessoas. Diante das tensões a partir da tragédia no país, o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social lançou uma carta na qual traz um alerta vermelho sobre o que eles estão chamando de a verdade em meio aos escombros. No texto, os autores lembram que a Venezuela está se reconstruindo em meio a uma guerra de informação que obscurece os efeitos das sanções, dos ativos congelados e de décadas de guerra econômica dos Estados Unidos, algo que tem transformado o sofrimento humano em mais um pretexto para desacreditar o processo bolivariano. A carta também busca desmentir questões muito difundidas na mídia comercial, como a ideia de que o governo da Venezuela não respondeu de forma eficaz ao terremoto. E aí, nesse texto, eles desconstroem aí diversos mitos, né, que eles estão chamando de mitos, então, de que o governo venezuelano está bloqueando a ajuda humanitária, de que as comunidades afetadas estão sendo negligenciadas pelo governo, de que a preocupação dos Estados Unidos com a Venezuela pode ser separada da guerra híbrida dos Estados Unidos, e também de que o terremoto prova que o processo bolivariano, como eu disse no início, fracassou. E aí, diante disso, eu queria saber um pouco também da avaliação de você sobre esse processo, né, de como que tem sido a cobertura midiática sobre esses terremotos na Venezuela. Eu penso que mais grave, mais fatal, mais danoso que os terremotos recentes tem sido historicamente o bloqueio econômico dos Estados Unidos e da União Europeia à Venezuela. Vamos nos lembrar que mesmo durante a pandemia, devido a esse bloqueio que funciona de mão dupla, é um bloqueio que incide sobre a principal renda do Estado venezuelano, que é a exportação de petróleo, e incide também sobre a importação de bens necessários à vida da população. Vamos nos lembrar, então, por exemplo, que durante a pandemia, os hospitais na Venezuela estavam 80% dos hospitais desabastecidos de medicamentos fundamentais para o combate à pandemia. Quantos morreram por causa disso? Então, agora vem os Estados Unidos dizer que estão colaborando com a ajuda humanitária à Venezuela, disponibilizando cerca de $250 mil para o governo venezuelano. Ora, o cálculo da organização Global South Insights é que apenas entre os anos de 2017 a 2024, as restrições à venda do petróleo venezuelano gerou um déficit de $226 bilhões para o Estado venezuelano. Que ajuda humanitária é essa dos Estados Unidos se o Banco da Inglaterra retém ainda $4 bilhões do Estado venezuelano e o próprio FMI detém $5 bilhões do Estado venezuelano. E acusam, então, o Estado venezuelano de não atender com toda a sua potência esse desastre recente ocorrido pelos terremotos. Há um cinismo brutal nessa forma de enfocar esse problema, né? Nós temos que nos lembrar sempre que a violência, a barbárie, vem sempre acompanhada da linguagem da barbárie. E esse jornalismo ele está contaminado por essa linguagem, por esse viés desumano em relação às vítimas da Venezuela. Isto é um momento, então, de ajuda real a um povo que está sofrendo e você passa, então, a utilizar dessa catástrofe para um motivo político de legitimação da sua política colonial. Isso tem um nome, isso é uma linguagem da barbárie. Eu queria também comentar esse tema, porque a Venezuela é alvo de desinformação e de uma campanha de meios de comunicação hegemônicos que a desconstroem sempre. Mas quando isso acontece no meio de tantas mortes e de uma tragédia que é de caráter natural, né, gente, tectônico, mas que afeta o país a partir também das condições de restrição econômica, de embargo
Isso não é jornalismo, isso é necrojornalismo, como o jornalista do Brasil de Fato, Leonardo Fernandes, escreveu em um artigo recente, né? O necrojornalismo, ele tenta se apropriar das mortes, do sofrimento, gerando um sensacionalismo que vende matérias, mas que também ajuda a desconstruir a ideia do regime. Olha, em 2 terremotos com a gravidade, né, a intensidade de 7,5, teriam feito qualquer prédio desabar. Por que o necrojornalismo quer dizer que aqueles prédios caíram? Porque alguns eram da Missão Vivienda, uma grande missão de construção de moradias, inclusive para resolver os problemas de áreas de risco que existiam antes na Venezuela. Por que espalhar uma fake news absurda de que a Venezuela estaria colocando as pessoas em valas comuns quando houve uma grande mobilização dos cemitérios para poder prover o enterro digno de mais de 3.800 pessoas que já foram encontradas sem vida? Por que não falar da solidariedade do povo venezuelano e das operações de resgate que tiraram mais de 6.000 pessoas com vida dos escombros? Por que não denunciar o cinismo dos Estados Unidos e do seu embargo econômico, ou mesmo da Inglaterra, que tem retido o ouro venezuelano que está lá guardado, ao invés de possibilitar que esse ouro venha para salvar vidas de venezuelanos? O nome de tudo isso é covardia, cinismo e necrojornalismo. E eu acho muito importante a cobertura que o Brasil de Fato tem feito sobre a verdade de um país que precisa de uma solidariedade internacional e que tem feito tudo o que pode para prover dignidade para o seu povo frente a uma tragédia fatal que se abateu do maior terremoto registrado em muitos anos dentro do continente, no meio de uma cidade, praticamente no centro de Caracas, né? Guaira ali é parte de Caracas. Então, de fato, parabéns ao Brasil de Fato pelo jornalismo que tem feito e parabéns também aos movimentos sociais que têm mobilizado brigadas de voluntários, apoio, solidariedade e tudo o que a Venezuela precisa nesse momento. Bom, e lembrando, né, assim, como é difícil essa situação que estamos vivendo, né, assim, um drama, como meus colegas Bela e Juarez colocaram, né, assim, uma fatalidade de um terremoto que os abutres, os imperialistas dos Estados Unidos estão usando para avançar, né, no ataque à soberania nacional venezuelana, né, e inclusive com o envio de marines, que a gente tem que ser sempre críticos, né, porque agora que eles, entre aspas, né, aproveitaram essa situação para enviar os seus soldados, ao invés de enviar médicos, enfermeiros, ao invés de enviar bombeiros, eles enviaram soldados, né, para, entre aspas, apoiar o povo venezuelano. Merece uma boa reflexão sobre isso. E é maravilhoso, inclusive, né, essa experiência de organização popular na Venezuela, né? Bela citou, né, os diversos coletivos, mas a gente tem lá um povo organizado, né, em especial nas brigadas, né, venezuelanas que já existiam, né, assim, nos comitês de bairro, enfim, são mais de 17 mil voluntários cadastrados, né, mais de 4 mil brigadas, inclusive, de apoio internacional, destacando, por exemplo, o esforço, né, do Movimento Sem Terra, que agora, nessa semana, reuniu com o presidente Lula justamente para discutir as ações de solidariedade à Venezuela, que o Brasil pode apoiar, né, além dos bombeiros que a gente já enviou, né, estamos enviando medicamentos, estamos enviando profissionais de saúde, e o Movimento Sem Terra, inclusive, está fazendo um esforço grande, né, de levantar doações e de mandar militantes, mandar médicos da MST formados em Cuba, na Venezuela, para poder estar lá junto com o povo venezuelano e ajudar a sair dos escombros, mas garantindo a soberania nacional venezuelana. Eu tive a oportunidade, gente, de ir na Venezuela há cerca de 8, 9 anos atrás, conhecer justamente, Bela, essas experiências políticas públicas lá. Eles têm um projeto maravilhoso que chama Misiones Bairro Adentro, que é justamente o nosso programa de saúde da família, nossa estratégia de saúde da família. Vilas, favelas, em Caracas, eram todas abandonadas pelo Estado, não tinha posto de saúde. E eles fizeram essa missão com a ajuda de Cuba, as missões Vivienda, né, que são as moradias populares, fantásticas, gente, ao contrário do que às vezes acontecia no Brasil, de fazer casa popular na periferia, nos bairros afastados, né, nas regiões metropolitanas, lá em Caracas, da Venezuela, eles fizeram casa popular no centro da cidade, gente, né, do centro de Caracas, e casas, inclusive, muito bem feitas, né. Então, vamos continuar firme para garantir a soberania do povo venezuelano e que a reconstrução siga os caminhos que o povo definir e não que os americanos quiserem impor.
Acho que como vocês todos trouxeram muito bem, né, vale para o nosso ouvinte se atentar ao que está sendo trazido na mídia, o que está sendo dito e que interesses que estão postos ali, né, assim, a quem interessa desumanizar pessoas que estão passando por uma tragédia tão grande já, né, assim, o que isso legitima, enfim, para a gente sempre ficar atento aí ao que a gente escuta. É muito importante a mídia para nos informar, mas por vezes ela também desinforma, né, então entender bem as nossas fontes. Bom, com isso, com esse assunto triste, né, a gente espera um momentinho que a gente volta com a nossa conversa já, logo depois da vinheta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, gente, e aí mudando um pouquinho de assunto, já chegando ao fim da nossa conversa, né? O senador Flávio Bolsonaro, do PL, que é pré-candidato à presidência, desembarcou na segunda-feira dessa semana nos Estados Unidos para participar da audiência pública sobre o tarifaço imposto de 25% pelo governo Trump às exportações brasileiras. A viagem acontece em meio ao aumento das críticas à atuação da família Bolsonaro contra os interesses nacionais e reforça as contradições do discurso adotado pelo parlamentar. As novas tarifas que foram propostas por Trump sobre as exportações brasileiras podem se somar e parte das exportações passa a pagar uma alíquota de importação de 37,5%. Esse percentual se refere à taxa de 25% imposta aos produtos nacionais em detrimento do que o presidente dos Estados Unidos chamou de práticas injustas, aqui abro aspas, né, práticas injustas brasileiras com a utilização do Pix. E aí o Flávio Bolsonaro agora afirma que que está tentando impedir prejuízos ao Brasil e pede a suspensão temporária dessas tarifas. Mas ele reforçou, inclusive, que elas sejam cobradas somente depois das eleições brasileiras, o que aí deixa bem claro já qual que é o interesse dele indo lá, né? Enfim, diante disso, Juarez, Pedralva e Bela, queria que vocês contassem pra gente qual que é realmente a estratégia do Flávio Bolsonaro no que se refere a essas taxas. Não, é vergonhosa, é patética, né? Essa posição de Flávio Bolsonaro, porque todo mundo sabe quem pediu o tarifaço, quem pediu pro Trump punir o Brasil, aumentando as tarifas, prejudicar a nossa economia aqui no Brasil, foi exatamente o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, numa tática do quanto pior, melhor. Eles querem deixar a situação da economia nacional em crise, em frangalhos, para justificar, né, ou para fazer política e fazer oposição, né, ao presidente Lula, e na realidade estão fazendo oposição ao povo brasileiro. Quem fica prejudicado somos nós, né, todas as pessoas, o povo, em função inclusive dos impactos inflacionários, mas também o próprio empresariado, né, sofre diretamente os impactos, né, do tarifaço imposto pelo Trump. Com muito esforço do Lula, também do Alckmin, né, do nosso comando nacional, a gente conseguiu fazer negociações com o governo americano e evitar, né, aquele primeiro tarifaço anunciado, né, alguns meses atrás, mas agora eles insistiram. O Flávio Bolsonaro mandou carta pro Trump, foi lá pedir para ele para, né, mais uma vez intervir. E, gente, fiquemos atentos. Isto já é intervenção do Trump e dos norte-americanos nas eleições nacionais. Isso é o mais importante, o impacto de tudo isso. Vamos ficar atentos. Eles vão tentar de todo jeito, gente. Eles vão tentar através das redes sociais, dos algoritmos, vão tentar através da economia, vão tentar através da questão da denominação de terrorista, né, das organizações criminosas que realmente praticam terror, mas é muito diferente dos americanos acharem que é terrorista e querer justificar intervenções, né, americanas aqui no Brasil a partir disso. Enfim, vamos ficar atentos que isso é mais um capítulo do que está em curso, que é uma tentativa dos americanos de intervir nas eleições e impedir, né, que o presidente Lula e que o nosso projeto de soberania nacional ele vença as eleições esse ano. Acho que a estratégia do Flávio Bolsonaro é, além de ter o apoio do Trump, e ele se fia na aposta de que a nossa soberania vai ser violada e que, de fato, as eleições no Brasil não vão ser livres para chegar no poder, ele também quer produzir um caos econômico no Brasil. Porque, afinal de contas, quando a população, e se isso acontecer, né, a população vê um produto inflacionado no mercado devido à alta dos combustíveis ou do tarifaço, ele pode não associar isso diretamente ao Flávio Bolsonaro, que foi conversar com o Trump e que pediu mais tarifa. Essa relação ela não é tão direta. Então, de fato, eles estão tentando produzir uma crise econômica no Brasil que possa influenciar no processo eleitoral. Até hoje, eles não têm conseguido fazer isso, graças à grandeza do presidente Lula, da diplomacia brasileira
conseguiu reverter o primeiro tarifaço. Mas ficou muito claro as intenções dele de fazer e produzir esse tarifaço a qualquer custo, quando uma semana depois de visitar o Donald Trump, né, que o Lula visitou o Donald Trump, o Flávio Bolsonaro vai até ele e no dia seguinte, praticamente, as novas tarifas são colocadas. Além das novas tarifas, essa ideia de que o Brasil representa uma ameaça para a segurança norte-americana em função do crime organizado. Gente, crime organizado se combate com o serviço de inteligência. E o governo Lula nunca, nenhum outro governo nunca fortaleceu tanto a Polícia Federal para combater o crime organizado na raiz, que é o mercado financeiro, a Faria Lima, onde grande parte de todo esse esquema circula, do que o próprio governo Lula. É importante dizer que são aliados deles, que foram presos aí, suspeitos de participarem de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho e tiveram sanções aí dos Estados Unidos, não aliados do presidente Lula. Então, assim, é importante reforçar aqui o compromisso do presidente Lula com o combate ao crime organizado, com a defesa da economia e da soberania brasileira, com a luta contra a injustiça do tarifaço e a excelente diplomacia de um debate que não abaixa a cabeça diante do Trump, não se curva diante do Trump, dialoga como um líder deve dialogar, diferente do lambe-botas do Flávio Bolsonaro, que até disposto a acabar com o PIX está. Então, é muito importante que a gente perceba isso que o Pedralva disse, né? É parte de uma grande estratégia para desestabilizar o Brasil, desestabilizar a economia brasileira, mas eu acredito que a força popular do nosso presidente Lula, do nosso governo, vai conseguir superar essas tentativas horríveis de atacar o povo brasileiro para tentar vencer, mudar o resultado de umas eleições. E também eu queria só destacar que eles estão com vários problemas entre eles, né? Teve aí a bomba também do vídeo da Michelle Bolsonaro, a briga da Michelle Bolsonaro com o Flávio Bolsonaro recentemente, que mostra que o Flávio Bolsonaro já internamente é visto como um problema, um candidato ruim, um candidato que, entre todos os filhos, era o cara do esquema. Era o cara que operava o esquema, né? E aí a Michelle Bolsonaro expõe outra face dele, que é uma face de agressivo, machista, desconstrutor. Claro que nós não vamos achar aqui que a Michelle Bolsonaro é nenhuma santa, né, gente? Afinal de contas, ela também está mirando o processo eleitoral, ela luta contra direitos de mulheres nos parlamentos. Então, não vamos aqui achar que ela é uma santa. Mas compreender que mesmo dentro do PL, mesmo entre os bolsonaristas, as fragilidades do Flávio Bolsonaro estão aparecendo de forma muito evidente. E isso também tem jogado muito a nosso favor. Penso nessa mesma direção e acrescentando um elemento que eu acho importante, que há uma crise do bolsonarismo que é evidente nas suas relações internas, na sua base de apoio, na sua capacidade eleitoral, na sua incidência política. Nesse momento de crise aguda do bolsonarismo, ele se vale, então, do apoio do governo Trump. Qual é a natureza da relação entre bolsonarismo e governo Trump? E o trumpismo, toda a relação. E qual é o centro do poder? Apenas um instrumento desse centro do poder. Ora, quem tem mais poder? Trump ou Flávio Bolsonaro? É evidente que o Flávio Bolsonaro busca se fortalecer colocando-se como instrumento do Trump, como instrumento da sua política colonial no mundo e, em particular, na América Latina, num país com tanta centralidade política como o Brasil. Eu penso que isso é importante porque, raras vezes, nas conjunturas políticas brasileiras eleitorais, o tema da soberania nacional foi tão forte como agora. E esse é um tema que tem fortalecido o governo Lula, as forças de esquerda, que têm defendido a soberania do país frente aos interesses coloniais do governo Trump, que tem atacado, inclusive, quer se apossar de terras raras, ataca o PIX e outras dimensões da soberania brasileira. Então, há uma disputa política importante, fundamental, da democracia brasileira, que é a disputa da soberania política do país. E isso é fundamental e incide sobre mesmo a base empresarial do bolsonarismo. Na medida que o Flávio Bolsonaro defende as tarifas,
ele entra em contradição com várias das suas bases empresariais, inclusive no setor financeiro. Inclusive no setor financeiro, no setor do agronegócio, que ficam sem saber como aderir a um candidato que contraria seus interesses econômicos nessas dimensões. Então, eu penso que é um momento muito importante do povo brasileiro, da consciência brasileira, né, de formar essa consciência democrática da soberania, que será, como a Bela nos falou, decisiva nessa disputa eleitoral de 2026. Isso, gente. Muito obrigado pelas respostas de vocês, pela participação. Juarez, Bela, Pedralva. O Enfim Sexta vai ficando por aqui e a gente se vê aí na segunda semana do próximo mês. Um abraço Beijo, a todos e pessoal. todas. Sextou. Até mais. Beijo, gente. Até Até mais. mais. É isso, gente. Então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato de Minas Gerais. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não esquece de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar esse programa com seus amigos. Um abraço! Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana e um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá! Esse episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Flora Vilela e Lucas Wilker. A produção é do Lucas Wilker, o roteiro e a edição de áudio ficam por conta de Flora Vilela, com divulgação de Lucileia Miranda.